Oi, meus queridos, mais uma aula do programa Tameion. Nós estamos aqui já na nossa penúltima aula, o nosso penúltimo conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, e para quem já veio na instância, para quem já participou da nossa escola de intercessão, é um tema muito comum, que é a intercessão profética. Gente, intercessão profética é algo que a gente precisa assimilar para a nossa vida. Eu preciso me posicionar dentro da intercessão profética, porque a intercessão profética vai ativar áreas da nossa vida para que a gente esteja se preparando, para que a gente esteja se posicionando e para que aquilo que Deus falou, para que aquilo que Deus direcionou, para que aquilo que Deus instruiu não se perca na nossa vida, mas aconteça e aconteça de forma clara, de forma rápida, de forma bem estruturada e que o Senhor possa agir através da gente. Cara, a intercessão profética, ela vai te levar a lugares incríveis, experiências incríveis com Deus. Então, se organizar, se preparar, se posicionar na intercessão profética é algo que todos nós devemos. Gente, cada um de nós tem um ministério, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma realidade em Deus, mas fato é que todos nós só chegamos em lugares específicos em Deus através da oração. Através da oração. E não importa se eu sou mestre, se eu sou pastor, se eu sou profeta, se eu sou evangelista, se eu sou apóstolo, não importa. O que importa é que os ministérios sejam ativados através daquilo que Deus está colocando sobre mim. E a intercessão profética vai me levar para esse caminho, vai me conduzir para esse caminho. Eu já quero fazer aqui a indicação do livro de hoje para vocês. É esse livro aqui, ó, Faz Minha Igreja Orar, da nossa pastora Zenete Rodrigues, junto com o Kriegner também, o Henrique Kriegner, que ele é do Ministério Dunamis. Gente, esse livro aqui, eu vou ser sincero para vocês, é um livro de testemunho. É um livro de testemunho. É possível nós fazermos intercessão no ambiente que nós estamos vivendo hoje. Esse livro aqui mostra toda essa realidade, que a intercessão é esse combustível, que a intercessão é essa ferramenta que nós temos hoje para fazer com que a igreja possa mudar. Então, Faz Minha Igreja Orar é um clamor que a pastora Zenete e o Kriegner fizeram juntos para incentivar, motivar, atrair as pessoas para a oração. Então, esse livro é muito rico em convites e em experiências pessoais, mas principalmente também em palavra. Vai ajudar muito vocês, viu? Eu confesso que não acho outro livro sobre intercessão mais interessante ou mais relevante do que aquele que a gente pode olhar e falar assim, olha, eu conheço a bagagem daquele que escreveu esse livro. E a pastora Zenete eu conheço de perto, o Kriegner eu acompanho, não o conheço pessoalmente, mas eu o acompanho e eu creio muito que os dois têm muita coisa a revelar pra gente. Então, a leitura desse livro aqui é muito rica dentro da oração, tá bom? Vamos lá, não vamos atrasar, vamos meter bronca, que o assunto de hoje é muito relevante, muito importante. Vem comigo que a aula já está começando. Você está vendo que eu estou num lugar diferente, eu estou numa das nossas salinhas de atendimento hoje aqui na instância. Eu terminei meus atendimentos mais cedo, resolvi vir aqui, já deixar esse conteúdo preparado para vocês, para poder dar continuidade naquilo que Deus tem falado com a gente. E sem mais demandas, sem mais delongas, vamos continuar, vamos para lá, vamos para cima, que a gente tem bastante coisa para ver, para falar hoje. E falando em falar, acredito que o primeiro tema que a gente precisa hoje entender é que tudo fala, mas principalmente a declaração da palavra. Eu creio que para a gente estar ativo na intercessão profética, a declaração da palavra é um ótimo exercício para começar a ativar o profético no nosso coração. É mais ou menos quando a gente pede ao Espírito Santo para que ele nos dê um versículo ou um texto para a gente poder ler ou interceder por alguém. E depois a gente vai e declara, lê aquele texto com aquela pessoa. Eu entendo assim, olha, ao terminar de ler aquele texto com aquela pessoa, a gente vai dizer assim, olha, eu senti de declarar essa palavra sobre sua vida e
com intenção de te encorajar, de te edificar, quero orar por você, enfim, e a gente ora depois naquela expectativa de que o Espírito Santo vai nos conduzir com as palavras certas, né? Pedindo mente aberta, pedindo para receber revelação, receber imagens, para a gente ter direção para compartilhar com aquela pessoa coisas a respeito da vida dela. E o Espírito Santo pode sim trazer à nossa mente impressões, palavras, pensamentos, enfim, encorajar a gente, edificar a gente dentro dessa realidade. E isso é um mover profético da declaração da palavra, né? Se a gente escolhe compartilhar, por exemplo, sei lá, o Salmo 23 com alguém, e a gente começa falando sobre, olha, ele unge a sua cabeça com óleo, e enfim, o Espírito Santo ele vai começando a mostrar pra gente coisas que aquela pessoa tem e que ela vai começar a receber talvez ali uma nova unção, enfim, eu creio que a cada momento que a gente declara a palavra, Deus tem algo específico sobre aquela palavra na vida de uma pessoa, né? A gente pode usar, por exemplo, também outros exemplos, quando ele fala lá sobre assim, olha, faz-me deitar em pastos verdes e conduz-me às águas tranquilas. Nesse momento a gente pode, por exemplo, usar um texto desse para encorajar a pessoa, dizendo assim para ela, olha, eu vejo o Pai te levando a um novo tempo, a uma nova estação, ele tem um tempo de descanso para você, enfim, nós podemos experimentar exercícios como esse hoje. Se a gente tem alguém dentro da nossa casa, se a gente tem alguém junto com a gente pode ser um profeta na vida dessa pessoa. Imagine que você pode, com o poder profético da liberação da palavra. A gente pode usar, na verdade, Deus pode usar todas as nossas áreas sensoriais para ajudar a gente a se comunicar e para se comunicar também. Ele usa a nossa visão, nosso olfato, a nossa audição, nosso tato. Deus pode trazer imagens à nossa mente, Ele pode falar para a gente, sei lá, através de uma folha que cai, uma borboleta que passa, um beija-flor, um simples pássaro, enfim. Até nas placas de trânsito, né? O apóstolo Judá Bertelli que costuma dizer isso. Ele fala assim, tudo fala, né? E ele fala que ele é expert em ler e interpretar a Deus nas placas dos carros. Isso mesmo, Deus fala com ele e traz revelação para ele através de sinais por todas as partes. E isso é muito verdade, isso realmente acontece, né? Eu já vi pessoas dizerem, por exemplo, que estavam orando e que Deus não respondia. E eu acredito que o Pai fala com a gente o tempo todo. Nós é que ainda não aprendemos a ouvir o que o Pai está falando, né? Então nós precisamos começar a mudar a nossa oração, pedir ao Espírito Santo que mude a nossa oração e pedir para Ele que Ele nos dê mais sensibilidades em todos os nossos sentidos para entender o que o Pai está falando para o nosso coração, porque todas as coisas falam e em todo momento o Pai está falando, né? O coração do Pai está sendo revelado a todo instante, o coração do Pai está sendo manifesto a todo instante e a gente precisa entender, a gente precisa perceber isso, a gente precisa ter consciência e entendimento de que o Pai está sim se manifestando. E é interessante, por exemplo, notar na Bíblia como Deus fala, por exemplo, através da natureza, né? Ou de situações ao nosso redor. Por exemplo, ele fala para Abraão, Abraão, olha as estrelas. Né? Para Jacó, Deus dá um sonho de uma escada que subia para o céu. Para Jeremias, Deus mostra uma panela. Enfim, para cada um de nós, Deus está tratando de uma forma, o falar dele com a gente é de uma forma, né? Jeremias lá, por exemplo, quando ele fala da panela, ele fala assim, ó, veio a mim outra vez, e o que você vê? Eu vejo uma panela fervente, inclinada para o norte, respondi ele. Então assim, note como o próprio Deus está perguntando para o profeta, o que você vê? Né? Quando você olha para aquilo que eu estou te mostrando, o que você vê? Gente, Deus está falando com a gente o tempo todo, mas nós estamos acostumados a ouvir apenas os sons mais comuns para a gente, quando na verdade Deus tem uma vasta magnitude da sua forma de falar, né? Nós aqui não temos os nossos ouvidos treinados para ouvir as mensagens sobrenaturais dele. Enfim, essa é a palavra que veio lá para Jeremias, né? Ele fala assim, ó, desce à casa do oleiro e ali eu te darei a minha mensagem. Jeremias capítulo 18, versículo 1.
está falando, olha, desce à casa do oleiro, vai para aquele lugar, sai ali. Deus deu uma mensagem profética para Jeremias, mas Jeremias tinha que ter uma atitude a partir daquela mensagem. Então Jeremias assim, olha, você quer ouvir o que eu tenho para falar para você? Age conforme o que eu estou falando para você. Jeremias precisava ser sensível, né? Quando ele observava o oleiro trabalhando com barro, por exemplo, ele precisava ter entendimento do que aquilo estava acontecendo. Deus pode estar respondendo a todos os itens da sua lista de oração, mas você pode não estar percebendo, porque os seus ouvidos espirituais podem não estar atentos, e isso tem muito. A gente tem que entender isso dentro da nossa identidade. Os ouvidos espirituais não são como os nossos ouvidos naturais, né? Os nossos ouvidos naturais só ouvem sons, mas os ouvidos espirituais, eles podem ouvir mais coisas. Eles podem ouvir cores, ouvir sabores, ouvir texturas, ouvir imagens, ouvir perfumes, porque Deus fala através de tudo que está ao nosso redor. Então não apenas ouvir os sons, mas ouvir as coisas que estão ao nosso redor, né? Nas nossas comunidades, constantemente, a gente fica estimulando os nossos membros a ouvir Deus. A gente fala também para os nossos visitantes essas mesmas verdades, né? Nós entregamos palavras proféticas para eles, e às vezes são palavras simples, mas que fazem as pessoas chorarem de emoção, porque revelam pequenos detalhes, vamos supor, pequenos assuntos que estão guardados no coração da pessoa, que só o próprio Deus conhece, e a própria pessoa também. Esses detalhes, por exemplo, podem saltar diante dos nossos olhos, muitas vezes através da peça de roupa que a pessoa está usando. Enfim, o Espírito Santo pode ter feito várias coisas, pode ter usado várias circunstâncias, feito a pessoa colocar uma peça de propósito para que aquela peça falasse ao coração dela, né? Eu me lembro de um pastor que diz que certa vez ele estava orando por um visitante na entrada da igreja dele. E aí ele falou assim para o visitante, olha, o pai diz que você fica lindo de boné, que você fica lindo de boné, ele te ama. E você não precisa se preocupar com a utilização do boné, porque você não vai ficar calvo igual o seu pai não, tá? Porque ele falou que ele sabe que isso é importante para você. O pastor orando desse jeito com o visitante na porta da igreja dele. Ele sabe que é importante para você não estar calvo, então ele está falando assim, olha, ele vai cuidar dos seus cabelos. Nenhum fio do seu cabelo vai cair sem que Deus saiba, sabe? Ele te ama e ele não vai deixar você ficar calvo. Então usa seu boné à vontade, e porque você fica muito bem de boné. Ele falava assim para esse visitante, né? E ele falava assim, de como, às vezes ele perguntava assim, essa palavra faz sentido para você? Eu pergunto muito isso também. Quando eu converso com alguém, eu pergunto sempre isso faz sentido para você? E ele fala assim, que naquele momento aquela pessoa começou a chorar e fala assim, uau, faz total sentido. Hoje mesmo eu estava me arrumando para vir para cá e eu queria colocar esse boné, mas eu fiquei tão preocupado com o problema da calvície que a utilização do boné pode trazer isso, disse ele chorando já, né? E aí esse pastor conta que deu um abraço nele, se certificou que Deus o ama e Deus conhece os detalhes da vida dele. Enfim, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que esse tipo de contato, muitas vezes ele é muito simples, mas ele pode ser tão poderoso, ele pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. E foi isso que Jesus fez, por exemplo, lá no capítulo de João capítulo 4, com a mulher samaritana. Ele trouxe à tona um assunto que deixava o coração daquela mulher inquieto. E com uma simples palavra, Jesus fez com que aquela mulher se transformasse, por exemplo, na maior missionária da cidade dela, né? E isso mudou para sempre a vida daquela mulher. E a gente? Como que a gente está? O que a gente está esperando? Por que a gente ainda não está profetizando? Né? A gente precisa entrar numa parceria com o Espírito Santo, gente. A gente precisa começar agora mesmo a revelar o coração do Pai. A gente precisa começar agora mesmo deixar o coração do Pai se manifestar através da gente, sabe? Tem um outro princípio da intercessão profética também que eu quero compartilhar com vocês, que é a generosidade. Gente, eu sei que muitas vezes é complicado falar de generosidade porque vai parecer que a gente está pedindo dinheiro, né? Mas na verdade eu quero compartilhar esse princípio espiritual com você porque foi algo que de alguma forma mudou muito a minha vida e eu creio que pode mudar a sua também. Tudo que nós somos é do Senhor e tudo que nós temos também é dele. Jesus nos orientou a buscar em primeiro lugar o reino dele e todas
todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Você já cansou de ler esse texto. E eu creio que um dos maiores esforços do inferno é nos fazer dedicar a nossa vida a buscar as demais coisas, né? Crendo no reino de Deus nos será acrescentado, mas o inferno quer que a gente busque essas demais coisas, quando na verdade a gente tem que buscar o reino de Deus. A intenção de Satanás é fazer com que você inverta e desobedeça o mandamento de Jesus, e com isso você vai bloquear bênçãos provenientes da provisão, provenientes da obediência, que tem relação com a provisão, que estão ligadas a esse mandamento. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós entendemos que tudo que nós temos e nós somos é do Senhor e não nosso, né? Então eu coloco todos os meus recursos à disposição do Pai para que Ele me oriente a utilizar conforme o querer dEle. Eu preciso saber como Deus quer que eu utilize os meus recursos, né? E quando nós fazemos isso, nós entramos numa aventura incrível, chamada generosidade profética, aonde você faz apenas deixar que Deus abençoe as pessoas ao seu redor. É tudo isso que você faz. Deus faz isso livremente, da forma como Ele quer direcionar que isso seja. Quando você embarca numa aventura dessa, é claro que você vai poder, por exemplo, ter medo, né, de que se você der muito, você vai acabar ficando sem para você. E a gente pensa isso, a gente pensa que se a gente der os nossos recursos, vai faltar recursos para a gente. Mas quando a gente consegue vencer esse medo, confiar no Senhor e dar livremente tudo que Ele te pede, a gente aprende que Deus nos abençoa com 100 vezes mais em todas as coisas. Tudo que eu entrego para Ele, Ele me abençoa 100 vezes mais. E é tudo aquilo que eu tiver deixado na minha casa. E vamos lá, vamos entender. Todo aquele que tiver deixado sua casa, seus irmãos, irmãs, ou pai, mãe, mulher, filhos, enfim, qualquer coisa por amor do nome do Senhor, vai receber 100 vezes aquele tanto e Ele dará a vida eterna. É o que Mateus capítulo 19, versículo 29 está falando. Quando nós consagramos as nossas finanças ao Pai e andamos com o nosso coração sensível para obedecermos aquilo que Ele pede, quando Ele nos toca para abençoar alguém financeiramente, nós precisamos entender isso, gente. Quando Ele está pedindo, nós precisamos obedecer. Ele pode nos orientar a dar um presente específico para alguém, um valor específico que é exatamente aquilo que aquela pessoa precisa. Enfim, ao fazer isso, Deus está demonstrando que Ele não só conhece, mas principalmente que Ele está atento e desejoso de suprir as necessidades que a gente tem. Muitas vezes Deus toca nos nossos corações, mas o que acontece? A gente tem dificuldade de obedecer. E no início, essas experiências são comuns mesmo, é fato, é verdade. Depois que a gente vai obedecendo a Deus com mais frequência, a gente vai entendendo como que aquilo funciona, fica mais fácil obedecer. Mas no início também é difícil, eu sei, mas a cada passo de fé, o Pai vai ensinando a gente a confiar mais nele, porque Ele sempre vai nos abençoar com muito mais do que aquilo que a gente está semeando. Enfim, hoje a gente pode aprender que o nosso dinheiro não é nosso, mas o nosso dinheiro é do Pai através de nós. É através de nós que Ele quer manifestar a sua bondade, né? Então eu quero te encorajar a acreditar que o Pai é o seu provedor e deixar o seu coração cada vez mais sensível ao coração do Pai para poder abençoar pessoas ao seu redor com as finanças de Deus, que a finança não é nossa, as finanças são dele, né? Então, para abençoar as pessoas com as finanças dele, que ele confiou a nós. E fazendo isso, nós vamos descobrir que os prazeres sobrenaturais da vida e da generosidade profética são sensacionais, são maravilhosos. A gente precisa abrir o nosso coração para isso. Outra coisa que a gente precisa abrir o nosso coração também e que tem a ver com uma intercessão profética são os atos proféticos. E os atos proféticos, eles geram um reboliço no mundo espiritual. Gente, a Bíblia está repleta de atos proféticos. E o impacto no mundo natural muda completamente o destino, tanto de indivíduos quanto de nações, quando se realiza um ato profético. O que é um ato profético? São pequenas ações naturais
com um cunho espiritual que tem um impacto prático no mundo espiritual. Eles são, acima de tudo, atos de obediências a direções do Espírito de Deus que representam o que o Pai está fazendo no mundo espiritual. Né? E o que acontecia quando Moisés, por exemplo, levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Aquilo era um ato profético. Se as mãos de Moisés eram pesadas, né, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele aqui para sustentar a mão dele, né, para que as mãos dele não caíssem, Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs, e assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Êxodo capítulo 17 vai falar disso pra gente. Essa história leva a gente numa área misteriosa do profético, porque certas ações naturais simples liberam tanto poder e tanta autoridade no reino espiritual a fim de talvez afetar o resultado no mundo natural. A gente precisa crer nessas coisas. Por que isso acontece? Por que afeta o mundo natural quando eu realizo coisas no mundo espiritual? Talvez o mais simples, mais poderoso e mais usado ato profético é a própria oração em si. Ao falarmos com Deus, seja de joelhos, de mãos postas ou da maneira que você faz quando você está em casa, nós estamos fazendo um ato natural que move o mundo espiritual e que tem um grande efeito sobre o mundo natural. Gente, Josué orou e o que aconteceu? O sol parou. Elias orou e o fogo caiu. Eliseu orou e o machado flutuou. Gideão orou e um exército inteiro caiu. Pedro orou e o aleijado andou. Paulo orou e o morto ressuscitou. A gente precisa compreender o ato profético dessa forma. A oração nada mais é do que um ato profético. E Jesus mesmo nos deixou de exemplo vários atos proféticos. Ele manda, por exemplo, colocarem água em talhas e transforma a água em vinho. Ele cospe no chão, faz lama com aquele cuspe, coloca nos olhos do cego e o cego instantaneamente é curado. Ele manda tirarem a pedra da frente da sepultura de um morto depois de 4 dias e o morto sai de lá de dentro ressuscitado. Nós podemos chamar todas essas ações de Jesus de atos proféticos, porque não eram atos comuns que trariam resultados comuns, mas eram atos simples no mundo natural que causariam uma mudança no espiritual para causar impactos aqui no mundo natural. Então, o que é um ato profético? Eu creio que um ato profético é uma ação realizada com o intuito de mover o sobrenatural para alterar um estado natural das coisas. Atos proféticos na intercessão são uma arma poderosa para mover os céus ao nosso favor, e principalmente quando estamos aliados ao ministério da intercessão. Por quê? Porque a intercessão vai abrir portas para o ato profético. É comum nas igrejas nós termos ministérios de intercessão, mas infelizmente esses ministérios são muitas vezes limitados a orar na igreja durante o culto, quando na verdade o ministério de intercessão não só pode, mas deve, mais do que simplesmente isso, ser parte da igreja, parte integrante do ministério da igreja, né? Quando o ministério de intercessão entende que o ato profético é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, então o intercessor alia essa arma ao seu ministério. O intercessor, quando entende o poder do ato profético, ele usa essa arma como uma aliada ao seu ministério, né? E o ministério desse intercessor vai deixar de ser um simples ministério de intercessão para se tornar, então, um ministério de intercessão profética. E nesse tipo de intercessão profética, a vontade de Deus, que acontece, que ronda os céus, é liberada na terra, através dos atos proféticos de alguém, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas sendo dirigidas por Deus, né? A ação ou o movimento do reino terreno libera uma bênção, uma realidade específica no reino espiritual, e essa bênção liberada no reino espiritual vai afetar o mundo natural, trazendo o resultado que a gente espera.
Um bom exemplo de intercessão profética na Bíblia é quando Josué faz, por exemplo, o povo dar 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. O resultado desse ato profético foi que as intransponíveis muralhas daquela cidade caíram e o povo conquistou aquele território, o povo de Israel conquistou aquele território. Né? Aqui na Estância, por exemplo, a gente faz vários atos proféticos e dentre eles um que chama muito a minha atenção é quando os nossos intercessores começam a sair pelas ruas dos bairros com vassouras e óleos de unção. Eu já vi isso acontecer, gente. Eles ungiam as vassouras e começavam a varrer as ruas, orando e profetizando especificamente a queda dos índices, por exemplo, de violência, a queda dos índices de orfandade, a queda dos índices de violência doméstica, de ataques a esposas, de ataques e violentações dentro de casa, né? E profetizando a queda do crime, enfim, várias profecias eles estavam fazendo. E isso realmente acontece quando nós vamos lá e começamos profeticamente a orar pela cidade, as coisas vão acontecendo, né? Quando as estatísticas anuais começam a ser liberadas e a gente vai ficando chocado, uau, feliz porque descobriu que a cidade caiu, não é mais número 1 no crime, não é mais tão pesada quanto era antes. Estava acontecendo, na história da nossa cidade está acontecendo, Deus está mudando as coisas. Então, a gente precisa começar a colocar isso na nossa ideia. Como eu vou trabalhar essa realidade da intercessão profética? Para trabalhar qualquer coisa, a gente precisa fazer exercícios. E eu creio que você creia nisso também, que é o desejo do Pai ativar a igreja, ativar a sua noiva para um movimento profético. E assim sendo, nós colocamos, eu vou colocar aqui para vocês, alguns exercícios simples e fáceis de se reproduzir num ambiente controlado, para que o seu grupo possa desmistificar esse dom e se permitir ser treinado no maravilhoso mundo do ministério profético. Vamos lá, pensa comigo assim, ó, exercício 1. Peça para 2 voluntários virem para frente de uma sala no momento da reunião de vocês e profetizarem um para o outro, certo? Então, vamos lá, você vai falar para eles assim, ó, começa a profetizar, entregue palavras, declare a palavra, ministre a palavra sobre o outro. O primeiro voluntário vai profetizar sobre o outro usando, por exemplo, um versículo bíblico como base. Você pode direcionar para ele esse versículo. Quando o primeiro terminar, o segundo vai começar a profetizar sobre o primeiro através de uma peça do seu vestuário. Então, viu uma peça da roupa da pessoa lá, pede para ele profetizar sobre aquela pessoa. E quando os 2 terminarem, chamem mais 2 voluntários e comece a repetir essa dinâmica. A partir do terceiro par de voluntários, você vai perceber que eles vão começar a profetizar sozinhos, como quiserem, segundo o que o Espírito começa a mostrar para eles. Então, a gente precisa vamos gerar esse exercício no nosso meio, e não se esqueça de lembrar o grupo que a palavra profética deve ser sempre para edificação e encorajamento. A palavra profética tem que ser para edificação e encorajamento. Não existe profecia que não te encoraje. Outra coisa, ela precisa ser comunicada em amor. Evite profetizar e entregar para a pessoa dia e hora. E evite profetizar também sobre casamentos, sobre relacionamentos afetivos. Nunca diga assim diz o Senhor. Nós cremos que essa forma não denota humildade, mansidão, as características do amor de Jesus. Não permita isso acontecer. Então, permita-se experimentar essa realidade através de um exercício profético no seu grupo, junto ao seu grupo. Comece a liberar palavras para as pessoas que estão ao seu redor, comece a liberar bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor, e você vai ver Deus agir no seu ambiente. Você vai ver o Pai trazer uma revolução no seu ambiente natural. Gente, existem vários e vários escudos na Bíblia. Vários e vários escudos. Eu vou deixar o texto dos escudos aqui para vocês. A gente não vai ler esses escudos agora, mas existem escudos, por exemplo, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um escudo de provisão,
diabo, Satanás, eu tenho direito de receber provisão, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra dele é um escudo na minha frente, portanto nada vai me faltar. Se você está tentando trazer falta na minha vida, falta na minha casa, eu te repreendo agora, Satanás, porque na minha família não vai ter falta. Outra coisa, o Senhor fala ali em Zacarias capítulo 2, não vou lembrar agora o versículo, não sei se é o 5, se é o 20, acho que é o 5. Zacarias capítulo 2, ele fala assim, eu mesmo serei uma redoma de fogo ao redor de Jerusalém e habitarei dentro dela com glória. Então o Senhor quer trazer glória pra gente, o Senhor quer ministrar glória na nossa vida. Então permita isso acontecer com você, permita isso ser liberado para você, para que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor planejou sobre a sua vida aconteça. Você está liberado para prosperar, você está liberado para usufruir das ferramentas que Deus te deu através da intercessão. Então aprenda a fazer isso, seja ministrado nessa realidade. Eu quero deixar um convite para você também. Aqui na Estância Paraíso a gente tem a escola de intercessão, e a escola de intercessão, gente, ela é excelente para o cumprimento desse propósito, para te ajudar, para te levantar, para te posicionar, justamente para quê? Para que a sua identidade funcione naquilo que o Senhor te chamou para ser, naquilo que o Senhor te chamou para experimentar dele. Quando você entra na intercessão profética, você descobre o que Deus falou a seu próprio respeito. E é isso que você precisa, descobrir o que Deus está falando ao seu próprio respeito. O que Deus está falando para você? O que Deus está ministrando no seu coração? O que Deus está entregando para você? Isso precisa ser relevante. Isso precisa ser relevante para você não ficar perdido mais em todos os ambientes e movimentos que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Então recebe aí essa realidade, recebe aí essa verdade, seja ministrado dentro disso, para que em nome de Jesus o Senhor possa mudar a sua história, o Senhor possa mudar as suas expectativas e você consiga se posicionar e ser um profeta para as nações, ser o profeta para as nações, ser o profeta das nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um beijo grande para todos vocês, que o Senhor te fortaleça, te abençoe, faz o exercício aí na sua igreja, depois me manda mensagem aqui para me contar como é que foi, tá bom? Um abraço!